grande oração de louvor de Ana, em 1 Samuel capítulo 2, versículos 1 a 10, flui de suas circunstâncias e de sua experiência com Deus. Para apreciar o alto calibre espiritual da oração de Ana, precisamos considerar o pano de fundo em que ela vivia, os seus dias. Ela viveu no final do período dos juízes, quando a nação degenerou a um ponto baixo em que cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Isso está registrado em Juízes, capítulo 21, versículo 25. A nação havia caído na idolatria e na imoralidade sexual, conforme ilustrado nas duas últimas histórias do livro de Juízes. Até a casa do Senhor, a qual ela dedicaria seu filho, era ocupada pelos filhos de Eli, que praticavam abusos espirituais e imoralidade. Naquela época, a nação estava sob constante ameaça das forças filisteias. Sua vida familiar, a vida de Ana, deixou muito a desejar. Elcana, seu marido, a amava, mas frustrado com sua incapacidade de ter filhos, pois ela era estéril, ele tomou Penina como segunda esposa. Embora essa união tenha produzido filhos, ela causou um tormento sem fim para Ana. Sua rival, provavelmente insegura com a preferência de Elcana por Ana, se deleitava em lembrá-la de sua esterilidade todos os anos, quando a família adorava em Siló. Enquanto Penina preenchia o tempo em suas jornadas anuais para Siló, atormentando-a, Ana, por outro lado, passava o tempo derramando sua alma ao Senhor. Ela não atacou sua rival, nem reclamou com o marido, mas em vez disto, levou seu fardo a Deus. Em sua presença, ela jurou que se Deus lhe desse um filho, ela o dedicaria ao Senhor por toda a vida. Chegou até a pedir um filho para ela. Chegou até a pedir um filho, não para ela, melhor dizendo, mas para o Senhor. Avance o relógio, 4 ou 5 anos, encontramos Ana em Siló, abrindo seu coração novamente, mas desta vez em louvor ao seu Deus. Esta é uma oração incrível, em muitos níveis, que merece nossa atenção. A oração de Ana não se concentra em si mesma ou em suas bênçãos, mas sim em seu Deus, a quem ela menciona nesta oração 24 vezes em apenas 10 versículos. Ela começa com sua alegria em Deus, versículo 1. Então, ela o louva porque ele é, versículo 2. Em seguida, ela reflete sobre os caminhos soberanos de Deus nos assuntos dos homens, elevando os humildes e derrubando os orgulhosos. Finalmente, ela antecipa um dia, lembrando-se ainda, nós devemos lembrar, ela antecipa um dia falando de um rei, mas nós devemos lembrar que não havia rei em Israel. Então, ela antecipa um dia quando Deus levaria ou levantaria seu rei ungido e o dotaria de força. Versículo 10. Que visão de fé essa mulher tinha? E vemos que é uma mulher que vivia seus dias atribulados, sofria. Vamos dar uma olhada mais de perto nessas 4 sessões da oração de Ana. Primeiramente, nós vemos que ela está alegrando-se em Deus, do versículo 1 deste capítulo 2. A ocasião para esta oração foi a entrega de seu filho Samuel aos cuidados de Eli no serviço do tabernáculo. Ela voltaria para casa sem ele, para nunca ter a alegria de nutri-lo através dos estágios da adolescência até a idade adulta. Mas ela não está agonizando por deixar seu filho pequeno, nem se arrependendo de seu compromisso. Nem parece temer a influência que os filhos de Eli podem trazer sobre ele. Em vez disso, ela diz: meu coração exulta no Senhor. Literalmente, meu coração está pulando de alegria. Então ela acrescenta: minha força é exaltada no Senhor. Como observado anteriormente, ela passou a desejar este filho para o Senhor, não para si mesma. Ao ver sua oração respondida, ela o entrega com alegria e confiança ao serviço de Deus. Já no versículo 2, Ana fala da glória de Deus. Ana reflete sobre a excelência de Deus, em que, como ele,
em que, como ele, não tem igual. Ela diz: não há ninguém além de ti, e não há nada que exista fora dele. Tudo o que existe tem sua força nele. A maioria dos seus companheiros israelitas naquela época tinham pensamentos baixos de Deus e foram rápidos em adorar os deuses das nações ao seu redor e confiar neles. Seus pensamentos inteligentes sobre o Senhor, porém, a levaram a um profundo relacionamento e confiança com Deus, que era digno de sua confiança. Ela expressa isso quando diz: não há rocha como o nosso Deus. Já nos versículos 3 e 9 deste capítulo 2 de 1 Samuel, nós vemos que ela fala dos caminhos de Deus. Ana fala dos caminhos soberanos de Deus, intervendo ou invertendo a sorte dos homens. Ela diz: o Senhor é um Deus conhecido e por ele as ações são pesadas. Se Deus sabe como derrubar os altivos, os orgulhosos, seu Deus, ela está dizendo, sabe como derrubar os altivos, os orgulhosos e os poderosos. Ele sabe levantar os humildes, os fracos e os fiéis. Na verdade, ela está relatando o que viu operando em sua própria família. Antes, estéril. Agora, ela tem a bênção das crianças e a mesquinha altiva Penina, cujo significado estava envolvido em seus filhos, foi abandonada. Sua bolha orgulhosa estourou. Essas declarações chaves vão além da experiência de Ana e são temas que ocorrerão ao longo de 1 e 2 Samuel. Nós devemos lembrar que 1 e 2 Samuel originalmente era um livro só. Por exemplo, a falida casa sacerdotal de Eli é cortada e substituída pela casa de Zadok. Deus disse: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará de acordo com o que está em meu coração e em minha mente. E eu lhe edificarei uma casa segura, e ele entrará e sairá diante do meu ungido para sempre. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. O orgulhoso e robusto rei Saul, tão impressionante aos olhos dos homens, é rebaixado. E o pastorzinho esquecido Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, é exaltado ao trono. O poderoso e orgulhoso campeão Golias é derrubado pelo menino sem armadura. Apenas uma funda e a confiança de vir em nome, Davi ir em nome do Senhor. Ana compreende os princípios sobre os quais Deus trabalha nos assuntos dos homens. Deus se deleita em receber os fracos, os pobres, os famintos e os estéreis, que humildemente confiam nele, e ele os adotará, ou melhor dizendo, ele os dotará de força para fazer a sua obra, a obra do Senhor. Então Deus os exaltará para sentar-se com príncipes e herdar um assento de honra. Versículo 8. Já no versículo 10 deste mesmo capítulo, Ana fala do ungido de Deus. Ana termina sua oração com uma nota profética. Ela está vivendo no tempo dos juízes, mas antecipa um dia em que os adversários do Senhor serão derrotados. A terra julgada e o rei ungido de Deus estará no trono. Isso ela espera por Davi no curto prazo, mas no final será cumprido pelo filho maior de Davi, quando o Senhor Jesus assumir o trono. Todas as reviravoltas nos versículos 4 a 9 da oração de Ana serão completas e o rei reinará em justiça. O arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu.
O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Essas foram as palavras de Ana neste capítulo, do versículo 4 a 9. Que nossas orações alcancem as alturas espirituais da oração de Ana a Deus, com alegria em Deus e confiança de que Ele cumprirá seus propósitos. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro